o objeto do nosso estudo serão dos artigos 614 até o artigo 620. Diz aí, então, o artigo 614. No caso de impossibilidade de observância de qualquer dos prazos marcados nos incisos 610 e 613, os motivos da demora serão declarados nos autos, ou seja, o prazo que tem o cartório para encaminhar o processo ao tribunal. Na sequência, aí nós temos o artigo 615, que diz o seguinte: o tribunal decidirá por maioria de votos. Parágrafo 1º. Havendo empate de votos no julgamento de recursos, se o presidente da Câmara ou turma não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Aqui é importante dizer, é importante ressaltar que nós temos uma subdivisão ali para o julgamento dos processos crimes. Lembrando que a Câmara é composta por 5 desembargadores e que as turmas são compostas por 3 desembargadores, tá? Então, nós temos também essa distinção. A Câmara é composta por 3, por exemplo, a 16ª Câmara de Direito Criminal. São 5 desembargadores. Para cada recurso, são designados 3 desembargadores dos 5 que ali estão, tá? Então, essa é uma distinção bastante importante. Olha, não quer nada não. Parágrafo 2º, juiz incumbido de lavrá-lo. Não quer nada não. Artigo 6. Vou organizar aqui. Gente, que celular. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ativar o mudo aqui dos colegas. Continuando, então. Artigo 616. No julgamento das apelações, poderá o tribunal, Câmara ou turma, proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências. Então, nós temos aí todas as questões relativas ao julgamento, ou seja, o procedimento para o julgamento. Do... Travou aí, professor. Aí, agora sim, pessoal, continuando. Com relação, então, ao artigo 616, ele vem falar que no julgamento das apelações, poderá o tribunal, ali a Câmara ou a turma, proceder novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências. Bom, qual é a análise que nós temos que fazer quanto aos artigos 614 ao artigo 616? Bom, em primeiro lugar, nós temos ali o fato daquilo que representa o artigo 614, ou seja, em razão dos prazos deverem ser seguidos, em razão da necessidade da celeridade processual, caso exista ali algum impedimento, este impedimento deverá ser declarado nos autos para que se torne público aos interessados do processo. Então, esse é um primeiro aspecto aí a ser analisado. Com relação ao artigo 615, ele vem dizer para nós sobre a divisão, sobre a estrutura das câmaras para o julgamento dos recursos. E ele vai completar, então, dizendo que se houver empate, né, logicamente ali deverá o presidente da Câmara ou da turma dar o seu voto para desempate. Caso ele já tenha
participado da votação, então será ali utilizado o voto mais favorável ao réu, ou seja, aquela decisão mais favorável ao réu. No seu parágrafo 2º, ele vem dizer nada mais, nada menos do que o acórdão será posto para conferência na sessão seguinte ou até em 2 sessões a sessão do julgamento. E, por fim, o artigo 616 vem também aqui nos lembrar que no julgamento das apelações, somente dos recursos de apelações, poderá o tribunal, câmara ou turma, proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências. Então, aqui é uma questão inovadora que dificilmente acontece, mas que não está proibido o tribunal, né, a Câmara ou a turma julgadora do recurso de apelação a conferir ou a reproduzir provas já produzidas durante a instrução processual. Né? Para qual finalidade? Para tentar esclarecer o fato, para que não hajam dúvidas pendentes sobre a decisão do direito posto ao tribunal para reanálise de uma sentença. Sobre essa situação é onde nós temos, então, a questão da lentidão dos julgamentos, pessoal. Infelizmente, né, nós ainda não temos um sistema processual dignamente célere. Nós não temos, até porque o nosso atual sistema, regime, né, de julgamento, ele vem de acordo com preceitos ainda um tanto quanto antigos, né, quanto ainda na condição dos prazos impróprios. E o prazo impróprio, normalmente, ele é justificado em razão do acúmulo de serviço, mas lembrando que não pode a população sofrer pelo acúmulo de serviço, pela falta de estrutura do Poder Judiciário a cumprir a sua missão, que é o provimento da justiça. Né? E aí nós temos, então, a jurisprudência do STF que diz assim: não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do recurso de apelação da defesa no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não se proceder à alegação de excesso de prazo, quanto a complexidade justifica a tramitação mais alongada do processo. O que vem dizer aqui? Que buscou-se ali, por um recurso de habeas corpus, né, a liberdade do indivíduo pelo excesso de prazo no julgamento do recurso. E aqui não foi aí exitoso esse recurso, esse habeas corpus, com relação aqui à liberdade do indivíduo. Então, são questões próprias, são questões aí relativas à necessidade da agilidade dos recursos. Passando aqui para aproveitar, né, a presença aqui dos nossos mais de 28 alunos. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Como eu disse, sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula. No segundo momento, execução de atos. Ou seja, essa execução de atos quer dizer que, a qualquer momento, em observando como necessário ali o tribunal, ele pode expedir carta de ordem. Essa carta de ordem, ela descerá à primeira instância para que o juiz da primeira instância produza atos a fim de colaborar com o discernimento, a fim de colaborar com a interpretação dos fatos e assim, então, possa facilitar, né, ali, dar uma certeza, dar uma garantia de que o julgamento em segunda instância estará mais próximo do fato de fazer justiça. E para isso, trago aí também a jurisprudência do STJ, que vem dizer que o artigo 606 do Código de Processo Penal estabelece uma faculdade, ou seja, não é obrigatório que o tribunal fique reproduzindo atos probatórios, fique reproduzindo atos de instrução, né, para que exista ali uma nova fase do conjunto probatório, mas é uma faculdade que o órgão superior tem diante da análise do conjunto probatório, ou seja, se ele verificar que esse conjunto probatório foi falho ou não esgotou ali as possibilidades de provar a verdade real do fato, pode o tribunal, então, determinar ali, mediante carta de ordem, a reprodução de provas pelo juiz da primeira instância, né?
E aí, com relação também a este habeas corpus de 2019, no caso, a Corte de Origem entendeu pela insuficiência do documento apresentado pelo advogado para justificar a conversão do julgamento em diligência. Mas é uma faculdade, então, que o órgão superior tem de reexecução de atos probatórios, né, que compuseram ali a instrução processual do processo em primeira instância. Qual é a natureza jurídica dessas diligências, pessoal? O importante nós termos em mente que são meramente supletivas, elas não servem para substituir as provas já produzidas sobre o manto do contraditório e da ampla defesa. Elas servem para suplementar, para complementar as provas já existentes, até porque não pode aqui produzir-se provas novas, né? O julgamento ele tem que se basear somente nas provas produzidas lá em primeira instância. Então não pode, por exemplo, o tribunal determinar outras provas, né? Produzir outras provas, senão aquelas já produzidas diante do juízo de primeira instância. Na verdade, elas só servem para o esclarecimento de dúvidas. É só para isso. Só para esclarecer alguns pontos ali, talvez que ainda permaneçam controvertidos. E, mais uma vez, só para frisar o que eu já disse, né? É inadmissível o procedimento do tribunal de produzir novas provas, tá? Então, novas provas não podem ser produzidas. Por quê? Porque nós estamos diante do duplo grau de jurisdição. Ou seja, não é o momento de formação da convicção, mas de reanálise formada pelo juiz de primeira instância. Então, esse é um fato aí também bastante importante. Não se criam, não se produzem provas novas, apenas se confirmam as provas já produzidas, né, lá em primeiro grau de jurisdição. Então, a natureza jurídica desse ato do tribunal é simplesmente supletiva. O artigo 317, ele vem dizer o seguinte: o tribunal, câmara ou turma, lembrando que a câmara é composta por 5 desembargadores, a turma composta por 3 desembargadores, atenderá nas suas decisões ao disposto do artigo 383, 386, 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Então, aqui, o que é que nós temos? Primeiro, nós temos a garantia de que o réu nunca sofrerá ali um ato em seu prejuízo, senão quando requerido por ele. Ou seja, daquela sentença condenatória, né? Recorre o réu buscando a absolvição. Recorre o Ministério Público buscando a majoração da pena, né? O que pode acontecer? Qualquer uma das duas coisas. Tanto a pena pode ser aumentada, ou seja, o apelo do Ministério Público pode ser atendido, quanto o apelo do requerente, o apelo do condenado, no caso aí do recorrente, né, do apelante, também pode ser ali atendido. Agora, o fato é que, se o Ministério Público se contentar, se satisfazer, né, estiver ali satisfeito com a pena condenatória nos termos em que foi prolatada, e não recorrer, somente o réu recorrendo, o máximo que o Tribunal de Justiça pode fazer é manter a pena como está. Ou, se não, reconhecendo o apelo do condenado, do réu, pode, então, julgar procedente o seu recurso. Então, é importante dizer que, se somente o réu recorrer, não poderá ficar pior a sua situação. Quando nós falamos aqui da aplicabilidade do artigo 383, né, na verdade, nós estamos aí de uma nova definição jurídica do fato. Trata-se dessa hipótese. Ou seja, o que pode acontecer? Pode acontecer, por exemplo, a desclassificação de um crime doloso para um crime culposo, né? Assim, o que acontece? Se houver a consideração de determinado motivo explicitamente constando da petição inicial, isso pode se manifestar o réu convenientemente, ao invés de fútil, torpe, logicamente que ele é cabível. Então, o que nós temos a respeito disso, ele vem aqui alicerçado pela súmula 453 do STF, que significa o seguinte: não se aplicam à segunda instância
o artigo 384 e o parágrafo único, atuais parágrafos 1º a 5º do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente na denúncia ou da queixa. Então, o que acontece? Nos termos em que foi acusado o indivíduo, nos termos em que foi decidido pelo magistrado, não pode o tribunal, né, dizer o seguinte: olha, nem o juiz está certo e nem o promotor estava certo na denúncia. Na verdade, é um terceiro crime. Por quê? Porque às vezes o promotor denuncia, por exemplo, por homicídio doloso, o juiz interpreta que é um homicídio culposo e vem lá ao tribunal e quer dizer o seguinte: não, não é nem homicídio doloso e nem homicídio culposo. Nós estamos diante de um latrocínio. Não pode. O tribunal está limitado àquilo que diz, né, os atuais parágrafos 1º a 5º do artigo 384. Ou seja, ou ele vai compreender que o promotor estava certo nos termos da denúncia, ou ele vai compreender que o juiz está certo nos termos da sentença. Não pode o tribunal inovar sobre um outro tipo penal não citado na denúncia, tampouco reconhecido na sentença condenatória. Então, esse é um fato bastante importante, ou seja, é aquele que limita o julgamento pelo tribunal, é aquele que limita a reforma da sentença para, né, ou julgar conforme o desejo do Ministério Público, ou manter a sentença como está prolatada pelo juiz, ou reconhecer ali a absolvição do réu, como pode ser objeto de recurso por esse lá nas suas razões de apelação. Mas, em tese, o que não pode é o tribunal compreender que existe uma outra figura típica não ventilada até aquele momento para condenar o réu, conforme não foi pleiteado pelo Ministério Público. É lógico, né, que o juiz da sentença não se submete exclusivamente aos termos da denúncia. Pode o juiz, né, compreender que, de fato, o crime que aconteceu não é aquele crime da denúncia. Por isso é que existe aí a possibilidade, né, do juiz desclassificar para um outro tipo penal. Porém, o que não pode acontecer, mais uma vez aí para frisar, é o tribunal reconhecer um fato típico não ventilado no processo. Ou seja, não constante ali da peça acusatória, tampouco reconhecido pelo magistrado em sua sentença. Então, o tribunal ele fica vinculado àquilo que está no processo, senão também isso geraria uma insegurança jurídica. A aplicação do artigo 386 do Código de Processo Penal, pessoal. Esse é o artigo que fundamenta a absolvição. O artigo 384 é aquele que fundamenta a condenação, né? Acompanhe aí pelo Código de Processo Penal para que nós possamos fazer então aí a leitura desses dois artigos. Então vamos lá. Artigo 384 e artigo 386. Diz o artigo 384. Só para a gente voltar a tela aqui para vocês poderem acompanhar. O artigo 384 diz o seguinte: encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos, de elemento ou circunstância da infração penal, não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou a queixa no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento quando feito oralmente. Parágrafo 1º. Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o artigo 28 deste Código, a possibilidade do acordo de não persecução penal. Nós temos ainda o parágrafo 2º. Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 dias, emitido o aditamento, admitido, né, o aditamento, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para a continuação da audiência, com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado e realização de debates e julgamento. Parágrafo 3º. Aplicam-se no disposto dos parágrafos 1º e 2º do artigo 383 deste caput, ao caput deste artigo. Parágrafo 4º. Havendo aditamento
cada parte poderá rolar até 3 testemunhas no prazo de 5 dias, ficando o juiz da sentença adstrito aos termos do aditamento. Parágrafo 5º. Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá. Pessoal, o que é o aditamento, então, aí citado no artigo 384? É quando o Ministério Público, após apresentar a denúncia, tem o desejo de retificá-lo, ou seja, tem o desejo de mudar os termos da denúncia. Isso se chama aditamento. Ou seja, então tem que se dar uma nova oportunidade de defesa, tem que se dar uma nova oportunidade para a produção de provas, por isso que aqui cita o arrolamento de mais até 3 testemunhas, né? E, logicamente, se já tiver ocorrido ali a audiência de instrução, tem que ser realizada uma nova audiência de instrução. E agora sim, o artigo 386. Como eu disse, o artigo 386 são as hipóteses de absolvição, né? E diz lá o artigo 386, então, o juiz absolverá o réu, mencionando na causa da parte dispositiva, desde que reconheça. E aí nós temos, inciso 1º, estar provada a inexistência do fato, ou seja, o fato criminoso não aconteceu. Inciso 2, não haver prova da existência do fato, ou seja, está dizendo que aconteceu, mas não existem provas de que ele tenha acontecido. Inciso 3, não constituir o fato infração penal. Inciso 4, estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. Pessoal, aqui nós estamos diante de uma causa excludente da... Excludentes do quê, pessoal? Excludentes da conduta do agente, ou seja, não temos aqui a autoria, excludentes de autoria. Temos ainda aquilo que diz aí o inciso 5º, não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Então, nós estamos diante aqui do princípio do indúbio pro réu. Temos ainda o inciso 6º, existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada a dúvida sobre a sua existência. Ou seja, nós estamos aqui diante de causas excludentes da culpabilidade. Então, nós estamos aqui falando do artigo 20, artigo 21, artigo 22, 23, 26, parágrafo 1º e artigo 28, todos ali do Código Penal, né? Então, nós temos essas circunstâncias excludentes aqui da culpabilidade e não existir prova suficiente para a condenação, que está lá no inciso 7º, ou seja, não existir provas suficientes para a condenação, mais uma vez está aí o princípio do indúbio pro réu. E para isso, complementando aquilo que ainda diz o artigo 386, né, vai lá, a sentença absolutória, primeiro, mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade, ou seja, o recurso de apelação, né, como nós estamos vendo aí, não será recebido sob o efeito suspensivo. O recurso de apelação será recebido somente no seu efeito devolutivo. Lembrando que o recurso de apelação pode ser recebido em duplo efeito, ou seja, tanto o efeito devolutivo quanto o efeito suspensivo. Quando nós estivermos diante de uma sentença absolutória, ele será recebido somente no efeito devolutivo. Quando nós estivermos diante de uma sentença condenatória, o recurso será recebido em seu duplo efeito, tanto suspensivo quanto devolutivo. Artigo 387, ali do Código de Processo Penal. Pessoal, quando nós falamos, então, do artigo 387, ele vem dizer o seguinte, diz que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, então o que o juiz tem que fazer? Primeiro, inciso 1 do artigo 387, mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal e cuja existência reconhecer. Lembram lá, artigo 61, artigo 65, que nós já estudamos. Inciso 2, mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com aquilo que vem disposto nos artigos 59 e 60 também do Código Penal. Inciso 3, aplicará as penas de acordo com essas conclusões. Inciso 4, fixará o valor mínimo para reparação do dano causado pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
E aí nós estamos diante, então, da ação civil ex delicto, desde que seja requerido no processo a reparação deste dano. Inciso 5º, atenderá, quando a aplicação provisória de interdição de direitos ou medida de segurança, aquilo que diz o título 11 deste livro. E o inciso 6º, que diz que determinará se a sentença... Perdão, pessoal. Determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo e designará o jornal a que será feita a publicação. Via de regra, essa publicação é feita no Diário Oficial de Justiça. E aí nós temos ainda aquilo que diz o parágrafo 1º e o parágrafo 2º deste código, que são: o juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. Parágrafo 2º. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa e de internação no Brasil ou no estrangeiro será computado para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade. Ou seja, o juiz já tem, nesse momento da fixação do regime de cumprimento de pena, fazer ali a detração penal do tempo de privação de liberdade antes da sentença condenatória. Então, o artigo 617, ele traz para nós aí todos esses critérios, que são critérios fundamentais para análise aqui do recurso. Por quê? Porque olha só o que diz aqui. Quando nós estamos, então, diante da busca da fundamentação do acórdão, lembrando que o acórdão, depois de exarado, ele substitui a sentença de primeiro grau. Então, ou seja, todas as decisões do Poder Judiciário serão fundamentadas, conforme lá prevê o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. O que, por evidente, não inclui apenas a responsabilidade, as proferidas pelo juiz de primeiro grau. Os acórdãos emanados dos tribunais, sob responsabilidade de um relator, também precisam ser motivados. Serão motivados em quê? Tanto nas provas que já foram produzidas nos autos, como nos termos do recurso ou até mesmo da sustentação oral. Então, são aspectos aí que cabem uma análise bastante pertinente, ou seja, quando um acórdão no tribunal também for ali omisso, né, for uma decisão citra petita ou ultra petita, cabe a possibilidade também de embargos de declaração contra este acórdão. Se bem que quando existe ali o voto vencido, nós veremos mais adiante, é muito mais vantajoso entrar com embargos infringentes, né? Porque ele vai ter um efeito muito mais benéfico ao réu. Bom, uma questão aqui ainda a se debater é com relação aqui à possibilidade de se admitir que as decisões de primeira sem a indispensável motivação. Ou seja, nós sabemos que nos processos comuns, né, nos processos onde fica ali a cargo do juiz, do magistrado, do juiz togado, dar a sentença, dizer o direito, cabe ali, ele deve assim o fazer motivadamente nas provas dos autos. Agora, quando nós estivermos diante, por exemplo, do tribunal do júri, já não tem essa necessidade, já que o tribunal do júri não precisa motivar as suas decisões. Então, sob qualquer prisma, há de se constituído por fundamentos lógicos o acórdão, tanto para a manutenção da sentença de primeiro grau, quanto para a reforma desta sentença. E aí, logicamente, imaginando-se uma reforma de uma sentença absolutória para a fixação de uma pena, para o reconhecimento, então, de uma condenação, é lógico que ali necessita percorrer o mesmo sistema imposto pelo juiz, que fala sobre os 3 estágios previstos lá no artigo 68 do Código Penal, ou seja, o sistema trifásico da dosimetria da pena. Então, quem fará o sistema trifásico da dosimetria da pena em um caso de reforma de uma sentença absolutória para uma reforma, para uma condenação, será o tribunal.
Então, essa é uma questão também bastante importante. Lembrando, logicamente, que os tribunais, as decisões dos tribunais também são decisões recorríveis, né? E esses recursos têm também por finalidade, né, a busca de reparação de danos, de erros que podem ter sido cometido pelos tribunais. Como nós falamos agora há pouco, existe ali o princípio da reformatio impejus, ou seja, quando o único recurso for o recurso do condenado, for o recurso do réu, né, não poderá o tribunal reformar aquela sentença para agravar a situação do réu. Então, esse é um fato aí ainda bastante relevante, tá? Lembrando que se tanto a acusação quanto a defesa recorrerem, é possível sim que a decisão seja reformada para pior. Agora, se só o réu recorrer, não pode ter nenhuma reforma de ofício para pior. Ou seja, deverá ou se manter a sentença como está, ou se reconhecer algo em benefício do réu nos termos do recurso ali apresentado. Tá? Por quê? Porque não pode a parte aqui realizar essa situação. Então, deve-se manter esse critério para que possa, então, determinar ali que a justiça seja feita pela análise concreta do recurso apresentado. Reformatio impejus e nulidade absoluta. Para isso, nós temos aí a súmula 160 do STF, né, que diz: é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício, que nós já vimos que é aquela reanálise necessária das decisões do juiz. Mas aqui, interessante dizer que não se pode aqui reconhecer nulidade em desfavor do réu, desde que ela não seja arguida no recurso de apelação. O desembargador tem que ver e não pode utilizar essa nulidade, porque ela não foi questionada, ela não foi ventilada no recurso do Ministério Público. Reformatio impejus indireta, pessoal. O que nós temos a respeito disso, então? Trata-se de uma anulação da sentença. Sobre qual aspecto? Na hipótese do recurso exclusivo do réu, vindo a ser proferida, então devendo respeitar os limites da primeira, sem poder gerar a situação agravar aqui a situação do acusado. Assim, no caso do réu seja condenado a 5 anos de reclusão, mas obtenha a defesa a anulação dessa decisão, quando o magistrado, ainda que seja outro, venha proferir outra sentença, estará adstrito a pena máxima de 5 anos. Então percebam aquilo que nós estamos dizendo. O juiz condenou, por exemplo, o réu a 5 anos. O réu recorre. Observa-se que tem ali uma nulidade no processo. E o processo é anulado, da nulidade para frente. O que acontece? Independentemente de qual for o juiz que vai julgar esse processo, imagina que a nulidade se deu lá no início, né? Não, por exemplo, não se abriu o prazo para a defesa preliminar. Então é uma nulidade absoluta. Ou não deu-se a possibilidade do réu ao interrogatório. É uma nulidade absoluta. Então, se houver anulação desta decisão, né, foi cassada a sentença, o que acontece? Uma nova sentença condenatória não poderá fixar uma pena maior do que a sentença já anulada. Então, em tese, seria melhor ter mantido a sentença, ainda que padecendo de nulidade, pois a pena seria menor. Parece-nos justa, portanto, essa posição que é a dominante na jurisprudência atual. Ou seja, não se pode dar uma pena maior do que aquela pena que foi ali dada, foi ali prolatada em uma sentença anulada. Reformar é uma coisa, pessoal, anular é outra. Uma sentença reformada, ela passa, por exemplo, de condenação para absolvição. Uma sentença reformada, por exemplo, sai lá do regime fechado e vai para o regime semiaberto. Tem lá a sua diminuição de pena, o reconhecimento de uma circunstância atenuante. Isso é reforma. A anulação quer dizer que ela não produziu efeito nenhum. E ela terá que ser dada novamente, né? Atos processuais deverão ser produzidos novamente. Então, isso é anulação. Então, é diferente, anulação de reforma.
reformatio impejus e a soberania do tribunal do júri. Né? Nós sabemos que o tribunal do júri, o veredicto do tribunal do júri, nos termos do artigo 593, inciso 3º, letra D, né, só poderá ali, então, ser observado quando os jurados julgarem contra as provas dos autos. E mesmo assim, não poderá haver ali uma reforma, né? Não poderá ali haver uma mudança de entendimento. Né? Então, essa é uma questão bastante importante também. Ou seja, nessa hipótese, o máximo que o tribunal poderá fazer é cassar aquela decisão e submeter o réu a um novo julgamento. Né? Então, nessa situação aqui da reformatio impejus e a soberania do tribunal do júri, quer dizer que, se houver, então, a anulação do primeiro julgamento, porque os jurados julgaram contra as provas dos autos, o que vai acontecer no segundo julgamento? Nós temos algumas questões a serem analisadas. A primeira delas é, em homenagem ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, não existia essa vinculação e pensamos que o caminho trilhar é outro. Ou seja, se o recurso for excluído da defesa, exclusivo da defesa, determinando a instância superior a anulação do julgamento, do primeiro julgamento, cremos que a pena, havendo condenação, não poderá ser fixada maior do que a pena anteriormente fixada. Então, esse é um detalhe interessante, porque os jurados somente vão decidir pela condenação ou pela absolvição, e o juiz é que fica adstrito ali ao critério da fixação da pena. Então, ele fica também submetido à pena do julgamento anterior. Então, esse é um fato aí que nos cabe essa análise. Agora, o que algumas doutrinas defendem? Defendem que esse respeito à soberania dos veredictos precisa se considerar a ampla defesa, ou seja, que com os recursos a elas são inerentes e também os princípios constitucionais, em que não poderá aqui haver uma pena maior do que a pena que foi anulada, do que a pena que foi aplicada com relação ali à anulação daquela decisão, porque os jurados julgaram contra as provas do processo. Reformatio impejus e alteração do regime de cumprimento da pena. Né? Essa é uma outra questão. Ou seja, se só o recorrente, aqui o réu, for aquele que interpuser o recurso, também não pode o tribunal alterar ali a sua pena do regime aberto para o regime semiaberto ou do semiaberto para o fechado. Porém, se houver um recurso do Ministério Público, não há impedimento para que seja este julgado como procedente. O que é que a doutrina diz a respeito? Que não pode o tribunal modificar o regime de cumprimento da pena imposto ao réu pela sentença, caso exista recurso do Ministério Público. Beleza, até aí nós já sabemos. Se o recurso for só da defesa, não pode ser, então, reformada aquela sentença para criar uma situação pior para o réu. Mas, se houver recurso do Ministério Público, não há nenhum impedimento sobre essa situação. Bom, com relação agora a reformatio impejus por erro material, nós sabemos que existe o erro formal e existe o erro material. Com relação ao erro material, também é inaceitável que o tribunal, a pretexto de corrigir qualquer tipo de erro material constante do julgado anterior, possa ali prejudicar o réu. Por quê? Porque a decisão foi compreendida. O que acontece ali, na verdade, é a troca de nomes ou qualquer outra situação que não vá mudar o sentido do direito posto. Ou seja, quem deveria, então, ter zelado pela perfeita correção da sentença é o Estado, a acusação ou o querelante, ou seja, o Ministério Público ou o querelante, o titular da ação penal privada. Estes devem buscar a correção do erro material e não se utilizar da correção do erro material para reformar a decisão em prejuízo do réu. Então, são muitas questões aqui dos quais nós devemos observar. Ou seja, havendo um erro material, caberia ao Ministério Público ou ao querelante recorrer para ali haver a solução deste erro material, né? A resolução deste erro material. Vamos lá para o artigo, então, 618. Né? Diz aí o artigo 618. Os regimentos dos tribunais
de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento dos recursos de apelação. Lembrando que hoje nós não temos mais a terminologia tribunal de apelação, nós temos os tribunais de justiça. Então não tem mais tribunal de apelação. E lembrando também que tanto os regimentos internos quanto a Constituição do Estado, no caso aqui nosso de São Paulo, tem competência para determinar normas, né, de estruturação dos tribunais. Então, o que vem dizer para nós, mais uma vez, é que nós, advogados, temos que conhecer os regimentos dos tribunais para que nós possamos conhecer a dinâmica, né, em que os processos serão julgados ali nos tribunais. Então, esse é um fato também aí que nós temos que nos ater sobre este tema. Aqui ele vem falar de uma questão bastante interessante, muito debatida pelo Congresso Nacional, que é o foro privilegiado. Ou seja, quando o tribunal for e tiver a competência originária para julgar determinado processo. Ele funciona nesta hipótese, por exemplo, como um juiz de primeira instância, seja o Tribunal de Justiça, seja o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. Então, o acórdão aqui, ele vai funcionar como se fosse uma sentença de primeiro grau. Ou seja, nesta hipótese, nós estamos tratando de um processo de competência originária. Ele não poderia ter iniciado na primeira instância. Ele já deve se iniciar na segunda ou terceira instância, né? Ou seja, nós estamos falando então do foro privilegiado, uma vez que serão julgadas pelas mais altas instâncias constitucionalmente previstas para o caso, né? Como, por exemplo, o presidente da República, no caso de crime comum, é julgado pelo STF, governador é julgado pelo STJ, juiz de direito é julgado pelo Tribunal de Justiça, e não há possibilidade de haver recurso ordinário quanto e contra essas decisões. E não existe, nesse caso, o duplo grau de jurisdição, entendido esse como assunção obrigatória do apelo para a segunda instância, avaliação do fato e do mérito da causa. Por quê? Porque o julgamento já foi dado por um órgão colegiado, né? Eu não me esqueço até hoje daquilo que o Dr. Pedro Calado, nosso colega professor, fala. Ele diz, olha, quem tem foro privilegiado sai perdendo. É um prejuízo. Por quê? Porque ele perde uma instância de recurso, né? Se ele for julgado no STJ, só pode recorrer para o STF. Se for julgado para o STF, não cabe mais recurso, só cabe recurso para o mesmo STF, para a mesma corte julgadora, que dificilmente vai mudar o seu posicionamento. O doutor Pedro prega isso e, quando a gente começa a analisar, logicamente que tem aí a sua fundamentação. Quem é julgado em primeira instância tem pelo menos mais, né, 2 instâncias para recorrer. Quem é julgado na segunda só tem mais uma, e quem é julgado na última instância não tem mais para quem recorrer. Então, dependendo ali do ponto de vista, de fato, o foro privilegiado não é tão vantajoso assim. Vamos falar um pouquinho agora no capítulo 6º dos embargos de declaração. Como eu disse, né, dependendo lá se a decisão for omissa, se a decisão for contraditória, se a decisão for conforme ela for ali aplicada, então nós poderemos ali interpor os embargos, tá? Bom, embargos de declaração servem para esclarecer os termos da decisão. Então esse é o primeiro aspecto, né? Esse é o primeiro fato do qual nós temos aí que observar. Ou seja, dentre esses conceitos dos embargos de declaração, nós temos que lembrar que trata-se então de um direito posto às partes, ou qualquer uma das partes, ou seja, para o esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão. Lógico que ele não pode ser utilizado como um meio protelatório, como um meio para ganhar tempo, até porque embargos de declaração não têm efeito suspensivo. Ele tem a sua aplicabilidade quando a decisão for ambígua, obscura, contraditória ou omissa, não versar sobre todo a fundamentação posta ali no recurso. No nosso Código de Processo Penal, somente prevê o recurso de embargo de declaração contra acórdão,
mais é de se considerar a existência do mesmo instrumento para esclarecimento de ambiguidade, contradição, obscuridade, omissão, voltada também às sentenças de primeiro grau. Então, por mais que ele não seja previsto aí sentenças de primeiro grau, ele é muito mais usual na primeira instância do que, de fato, contra os recursos no tribunal, né? E aí surge a questão de que quem pode o mais, pode o menos. Se eu posso entrar com embargo de declaração contra um acórdão, não haveria porquê ou não haveria impedimentos para que também pudesse ali se opor embargos de declaração contra decisão de primeiro grau. Extensão dos embargos a outras decisões, pessoal, aí não pode. Aí é inadmissível. Somente contra decisões, ou seja, contra acórdãos. Então, pode contra a sentença de primeiro grau por uma analogia lógica, pode contra acórdãos e chega, tá? Por quê? Porque aí não mais poderia se observar a possibilidade dos embargos de declaração. Uma situação bastante discutida essa na doutrina. Por quê? Já que o sistema recursal não pode ser ampliado sem expressa autorização legal, então verificaria-se também a impossibilidade da aplicação dos embargos de declaração a outras decisões que não configurem sentenças ou acórdãos. Então, ou seja, não cabe embargos de declaração de decisões interlocutórias, já que não comportam os embargos. Só cabe embargo de declaração de decisões que julguem o mérito, né, no caso, decisões terminativas, no caso de sentenças ou acórdãos. Então, aí fica essa lição. Aqui nós temos também a possibilidade, conforme diz aqui a posição da Ada Pellegrini Grinover, do Magalhães Noronha, do Scarance, que diz: apesar de o código referir-se apenas aos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Apelação, às sentenças de primeiro grau, o certo é que os embargos de declaração podem ser interpostos contra qualquer decisão judicial, e seria inconcebível que fique sem remédio a obscuridade, a ambiguidade, a contradição e a omissão existente no pronunciamento, que podem chegar até a comprometer a possibilidade prática de cumpri-lo. Então, no caso aqui, a posição doutrinária, também existe aí uma posição doutrinária no sentido de que poderia-se o embargo de declaração ser opostos contra qualquer decisão, seja ela de mérito ou seja ela interlocutória. Pessoal, nós temos então aí decisões para todos os gostos quando nós tratamos de embargos de declaração. Artigo 619. Os acórdãos proferidos pelos tribunais de justiça, câmaras ou turmas poderão ser opostos embargos de declaração no prazo de 2 dias, contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Então, está aí o direito posto nos termos do artigo 619. Como eu disse, aqui fala de acórdãos, tá? Então, nessa situação, por uma interpretação lógica, quem pode o mais, pode o menos. Se o acórdão não pode ser ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, a sentença de primeiro grau também não pode. Mas como ele fala acórdão, penso eu, sou da corrente doutrinária, comungo aí com a corrente doutrinária, em que não caberia o embargo de declaração de decisões interlocutórias. Prefiro pensar dessa forma. Mas, citando aí, conforme eu já citei, existem posições em contrário. Publicação. O que é a publicação? Não há necessidade de intimação do réu ou do defensor, bastando a publicação do acórdão no órgão, na imprensa oficial de publicação dos atos ali do Tribunal de Justiça. Lembrando que a intimação deve ser pessoal no caso do Ministério Público e da Defensoria Pública. Então, pessoal, a intimação do acórdão será pessoal no caso do Ministério Público, Defensoria Pública ou advogado que preste serviço de assistência judiciária gratuita, ou seja, advogado conveniado aí no convênio existente entre a OAB e a Defensoria Pública no caso do Estado de São Paulo. Tá? Então, nesse caso, essas partes processuais serão intimadas pessoalmente. O defensor constituído
particular será intimado pela imprensa oficial. Qual é o conceito, então, de ambiguidade? Ambiguidade é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização pelo magistrado de termos de duplo sentido, que ora representam uma determinada orientação, ora seguem o caminho oposto. Fazem com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo o seu real conteúdo. Então, essa complexa, complicada, né, que não ficou claro aquilo que o juiz tentou decidir ali. Já a obscuridade é o estado daquilo que está difícil compreensão, gerando confusão e ininteligência no receptor da mensagem, no julgado. Evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido ao seu conteúdo. Já a contradição é a incoerência entre as afirmações anteriores e o resultado posterior, né? O juiz começa lá fazendo as suas exposições nos termos da sentença pela absolvição e depois vai lá no final e condena, por exemplo. Então essa é uma decisão contraditória. Uma decisão omissa é aquela que tem lacunas ou esquecimento. Ou seja, o juiz, por exemplo, foi requerido pela parte, né, pelo assistente da acusação lá, a indenização nos danos causados pela prática do ilícito. E lá na sentença o juiz então não fala sobre essa indenização. Então é uma sentença omissa, deixou de tratar de um tema posto ao seu julgamento. Porém, não caracteriza omissão. Esse é um detalhe importante. Não é necessário que o juiz cite e fale sobre todas as hipóteses, sobre todas as vertentes, sobre todas as linhas de defesa. Ele vai fundamentar a sua decisão com base nas provas dos autos, mas não é necessário atacar ponto a ponto tudo aquilo que foi requerido muitas vezes pela defesa ou pela acusação nas suas respectivas petições. Validade para pré-questionamento. Se nós estamos falando de pré-questionamento, quer dizer que nós estamos pensando lá no futuro na interposição de um recurso especial ou um recurso extraordinário. Pessoal, pré-questionamento é questionar de forma antecipada um direito posto na Constituição Federal, um conteúdo de ordem constitucional. Isso é pré-questionamento. É o pré-requisito para a interposição futura de recurso especial ou extraordinário. E para isso, nós temos então a súmula 356. Né? O que diz a súmula 356 do STF? Que não serve embargos declaratórios para pré-questionar em matérias do âmbito constitucional. Né? Ele vem dizer o seguinte, na verdade, o ponto omisso da decisão sobre o qual não foram opostos embargos de declaração não pode ser objeto de recurso extraordinário, por falta de requisito de pré-questionamento. Questionado, aquilo que não se pediu esclarecimento não pode ser objeto para sustentar um recurso especial ou um recurso extraordinário futuramente, ou seja, alegando que o direito constitucional do indivíduo não foi ali garantido. Abuso de direito. Bom, o que é que nós temos com relação ao abuso de direito? A reiterada interposição de embargos de declaração com intuito meramente protelatório. Então, nesta situação, o que é que o juiz pode fazer? O juiz aqui ele pode aplicar uma multa, né, pela má-fé na interposição dos embargos de declaração. Imagina, opõe um embargo de declaração, 12 embargos de declaração, opõe outro embargo de declaração. Isso não tem fim, isso não acaba muito. Né? Não acaba nunca. Então, a reiteração da interposição de embargos de declaração com intuito meramente protelatório constitui nítido abuso de direito. Por isso, não serve para interromper os prazos e ainda justifica a imposição de uma multa, valendo-se da analogia daquilo que nós temos lá no processo civil. Então, não pode ficar reiteradamente ou sem fundamentos óbvios ficando ali interpondo embargo de declaração atrás de embargo de declaração com o fim de ganhar tempo.
Nosso último artigo a ser analisado, o artigo 620, diz que os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento que constem os pontos em que o acordo é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Então, essas questões a serem ventiladas nos embargos de declaração devem ser, então, aí claramente objeto de análise, de pré-questionamento. Parágrafo 1º. O requerimento será apresentado pelo relator e julgado independentemente de revisão na primeira sessão. Então, ele segue aquela regra, né, que nós já vimos da apelação simplificada, né, da apelação que demonstra aí o fato, a possibilidade dele ser julgado sem que haja a revisão do relatório do relator. Parágrafo 2º. Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento, ou seja, né, a sequência ali aos embargos de declaração. Então, quem é que tem legitimidade para propor embargos de declaração? Percebam aí a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que diz: os embargos serão incabíveis quando utilizados com a indevida finalidade de instaurar-se uma nova discussão sobre a matéria já apreciada para se obter alteração do resultado de julgamento. Então, nos embargos não cabe aqui novamente discutir o mérito, somente aqueles pontos ambíguos, contraditórios e assim por diante. Manifestação da parte contrária, pessoal, não é obrigatório, é dispensável. Caso o juiz queira intimar a parte contrária para se manifestar contra os embargos, pode, mas não gerará nenhuma nulidade se assim não o fizer, né? Nós temos ainda essa questão dos embargos com caráter infringente, ou seja, com capacidade aí, né, de modificação, de violar o anteriormente julgado. Mas aí nós vamos falar mais para frente, que são os embargos infringentes e de nulidade. Tá? Aqui nós estamos falando de embargos de declaração. Embargos infringentes e de nulidade, tanto eles discutem critérios materiais do mérito, quanto critérios processuais. Por isso que ele tem um caráter infringente e tem um caráter de nulidade. Nulidade com relação ao processo, infringente com relação ao mérito. Mas é um outro critério, é um outro recurso com outras situações. Quando nós estivermos falando, então, agora sim, do efeito infringente, deve-se aceitar este efeito quando? Quando é a modificação substancial de um julgado, unicamente quando cuidar de omissão ou de contradição, pois os magistrados haverão de decidir sobre o ponto que ainda não tinham abordado, o que deve, então, sanar esta incoerência com o que pode mudar ali o efeito do julgado. Então, perceba que ele não apreciou uma prova, por exemplo, do processo, e essa é a prova capaz de absolver o réu. Aí nós teremos o embargo de declaração, também com ali a possibilidade do efeito infringente. Efeito infringente, vamos voltar aqui só para lembrar, ele está ligado ao mérito da causa. O efeito infringente, o caráter infringente dos embargos de declaração, ele tem como finalidade mudar o mérito. Indeferimento liminar dos embargos, ou seja, conforme feita na maioria dos regimentos internos dos tribunais, cabe agravo regimental. Entretanto, é admissível que o relator indefira os embargos de declaração liminarmente, quando manifesta a improcedência do alegado da parte, ou seja, não esteja ali presente nenhuma contrariedade, obscuridade e assim por diante, né, nos termos do mérito dos embargos. Então, é fundamental que você deixe claro qual é o objeto ali de análise, qual é o objeto de julgamento sobre aquele tópico. Condições exaustivas. Não se trata de um rol meramente exemplificativo, mas esgota a hipótese de processamento dos embargos de declaração. Então, percebam, nós estamos diante de um rol taxativo. Assim, é preciso que haja ambiguidade, obscuridade, contrariedade ou omissão, pois o contrário, ele não será conhecido. Então, o rol dos requisitos previstos para o embargo de declaração, ele é taxativo, sem interpretação extensiva. Taxativo, sem interpretação extensiva.
Interrupção do prazo para outros recursos. Trata-se aí de uma questão que não aflige os embargos de declaração, porque ele não possui ali efeito suspensivo, né? Então, essa é uma questão bastante interessante também. Interrupção de prazo para outros recursos. Trata-se de decorrência natural da interposição dos embargos. Por quê? Ele tem um prazo de 2 dias. Enquanto ele não for julgado, ficaria ali impossível você ter a possibilidade de interpor um outro recurso. Porém, existem decisões em contrário, né? Porque olha só, se for oferecido, deve ser sobrestado o seu prosseguimento. Por fim, não se trata de mera suspensão do prazo, já que vinha correndo para a interposição de outro recurso, mas da sua interposição, possibilitando a parte interessada, após a prolação da decisão dos embargos, retomá-lo por inteiro. Então, nós temos aqui a interrupção do prazo e não a suspensão, tá? Então, você tem 2 dias para interpor embargos de declaração. Dos embargos de declaração, interrompe-se o prazo para outros recursos, e aí sim vem aquilo que eu tinha dito para vocês. Se desse embargo de declaração eu opuser outro embargo de declaração, aí não tem mais a interrupção de prazos. Os prazos continuam correndo, porque o segundo embargo de declaração, ou melhor dizendo, embargo de declaração de embargo de declaração, não tem efeito suspensivo dos prazos, não interrompe o prazo para outros recursos. E aí é o que vem dizer o tópico de baixo. Embargos dos embargos. Trata-se de uma ação viável, pois nada impede que o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração propostos também padeça de um vício autorizador de novo pedido de esclarecimento. Porém, tomem cuidado. Se não tiver aqui fundamentação, você pode ter uma multa aplicada contra você, contra o seu cliente. A doutrina chega a admitir ainda que os segundos embargos possam questionar vícios decorrentes da decisão que originou os primeiros, desde que o assunto não tenha ainda sido ventilado. Mas, pessoal, prestem muito atenção. Pode interpor o segundo embargo? Pode. Não vai interromper o prazo para outros recursos, tá? E se o juiz entender que eles são protelatórios, pode aplicar uma multa. Então, tem que tomar muito cuidado com essa insistência na mudança de decisões. Tem que ter muito fundamento para ficar recorrendo dessa forma. E aí, então, nós terminamos os slides, a nossa aula preparada para hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês. Vamos lá, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Não tem não, professor. Pessoal, maravilha, então. E caso tenham alguma dúvida, podem ir perguntar na nossa próxima aula também, tá bom? Estou sempre aí à disposição de vocês.